Boa tarde, pessoal. Então, como eu prometi que eu ia colocar esse fim de semana um conteúdo sobre correção, é isso que eu vou fazer agora. Olha só, na última aula a gente estava falando da noção de validade. Tá? A noção de validade é a noção principal da lógica, né? Então, um argumento é válido, como nós estávamos falando, se for impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão é falsa, né? Só que naquele momento eu tinha falado para vocês que isso não se segue, por exemplo, que as premissas são verdadeiras, né? Temos argumentos válidos com premissas falsas. Temos argumentos válidos com conclusão verdadeira e premissas falsas. Temos argumentos válidos com conclusão falsa, premissas falsas. Temos argumentos válidos com conclusão verdadeira e premissas verdadeiras. Só não temos argumentos válidos com premissas verdadeiras e conclusão falsa, né? Porque, como eu disse, a própria noção de validade impede isso, né? Porque um argumento é válido se é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, né? E a gente também discutiu o fato de que validade é uma propriedade não de um argumento especificamente, mas da forma do argumento, né? De modo que se uma forma de argumento for válida, é impossível você criar um argumento daquela forma com premissas verdadeiras e conclusão falsa, né? De modo que um argumento com premissas verdadeiras e conclusão falsa só pode ser de uma forma inválida, né? Por outro lado, mesmo que o argumento tenha premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, por exemplo, isso não garante que a forma dele é válida, né? Ele ainda assim pode ser de uma forma inválida, né? Porque o que faz a forma inválida não é que todos os seus argumentos são inválidos, não é que todos os seus argumentos têm premissas verdadeiras e conclusão falsa, mas o que torna a forma inválida é que alguns dos seus argumentos, pelo menos, têm premissas verdadeiras e conclusão falsa. Tá? Então, essa noção de validade é a noção importante aqui. Tá? Então, quero que vocês realmente tirem um tempo para meditar sobre a noção de validade, para dominar essa noção, não se atrapalhar. Tá? A noção de correção também é importante, mas ela não é tão central por dois motivos. O primeiro motivo é que ela é muito simples. Uma vez que você dominar a noção de validade, obviamente você vai dominar a noção de correção, né? Porque um argumento correto é simplesmente um argumento válido com premissas verdadeiras, né? Então vamos aqui analisar esses dois argumentos, né? Argumento A1 aqui. Todo gato é mamífero. Miau é um gato, logo miau é mamífero, né? Então esse argumento aqui ele tem premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, né? Lembra que a gente estava supondo que miau era um gato, mas mais importante, ele é da forma todo A é B, né? C é A, logo C é B, e a gente viu que essa forma é uma forma válida. Esse argumento aqui do lado, o A3, ele é dessa mesma forma, né? Todo A é B, né? No caso, A aqui é peixe e B é dourado. Cleo aqui é o C, C é A, logo C é B, né? Então, ambos os argumentos são válidos, né? Inclusive porque eles são da mesma forma. Sendo da mesma forma, se um é válido, o outro também deve ser válido. Porém, há uma diferença bastante intuitiva entre esses dois argumentos, né? A questão é que, no caso do primeiro argumento, no caso de A1, o que você tem é o seguinte: você tem premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Todo gato é um mamífero? Sim, né? Todo gato é um mamífero. Vou consertar aqui, fazer melhor esse vizinho aqui. Miau é um gato? A gente assumiu que miau era um gato, né? Então, sim. Logo, miau é mamífero. Tá? Já aqui, o que acontece? Todo peixe é dourado? Falso, né? Não sei se aqui ele quer dizer peixe dourado no sentido da espécie peixe dourado ou da cor peixe dourado. Mas, de qualquer forma, ambos são falsos, né? Tem peixes, tipo um tubarão, ele não é nem da espécie. Tubarão é um peixe e não é nem da espécie dourada e muito menos é dourado, né? Tubarões são cinza, um cinza escuro muitas vezes, etc. Então, essa primeira premissa é simplesmente falsa, né? Aqui no caso de Cleo é um peixe, a gente assumiu que isso também era verdadeira.
E aqui você tem a conclusão também é verdadeira, porque a gente assumiu que Cleo é um peixinho dourado. Então, esses dois argumentos, apesar de ambos serem válidos, eles têm uma diferença, que é o fato de que em A1 todas as premissas são válidas. E perceba, esse ponto é importante. Qual é a propriedade mágica de um argumento válido? É que se você tem as premissas válidas em um argumento, você tem, não sei se eu falei premissa válida anteriormente, mas se eu falei isso aí está errado, premissas verdadeiras, Argumentos são válidos, proposições são verdadeiras ou falsas. Então, a propriedade mágica de um argumento válido é a seguinte: o argumento válido é como se fosse uma máquina de fazer salsichas funcionando bem. Se você coloca premissas verdadeiras de um lado, a conclusão sai verdadeira. A única forma de você ter uma conclusão falsa num argumento válido é se você alimentar a máquina com premissas falsas. Se colocar uma carne podre, vai sair talvez uma conclusão falsa. Apesar de que isso não é nem garantido. Se você colocar premissas falsas, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa de um argumento válido. Agora, se você coloca premissas verdadeiras no argumento válido, sempre vai sair conclusões verdadeiras. No caso aqui eu estou falando de uma forma válida de argumento. Se eu coloco premissas verdadeiras numa forma válida de argumento, sempre vai ser uma conclusão verdadeira. Uma forma inválida, não necessariamente. Uma forma é inválida quando eu posso colocar premissas verdadeiras e sair com uma conclusão falsa. Então, nesse caso aqui, ambos os argumentos são de uma forma válida, inclusive é a mesma forma. Então, perceba que o primeiro argumento é de uma forma válida, mas as premissas são verdadeiras, logo a conclusão é verdadeira. O segundo argumento é de uma forma válida, uma premissa é verdadeira, outra é falsa. Quando isso acontece, de uma forma válida, às vezes a conclusão pode sair verdadeira ou falsa. Então, a diferença aqui entre esses dois argumentos é que esse primeiro argumento aqui, ele é dito válido e correto. E esse aqui é válido, mas incorreto. Nesse caso, um argumento é correto simplesmente quando ele é válido, ou ele já é um bom argumento, ele é válido. É quando ele tem outra coisa boa, que é, além de ser válido, ele tem premissas verdadeiras, ele é chamado de correto. Então, o que tem de extra aqui só é isso. Um argumento correto é um argumento válido com premissas verdadeiras. Deixa eu colocar para cima aqui minha câmera, porque ela está... vai para cima a câmera. Isso. Porque ela está em cima do resto do slide. Então, são duas perguntas a fazer. A primeira pergunta diz respeito à noção de validade, que é a seguinte: se todas as premissas do argumento fossem verdadeiras, ou daquela forma, se eu alimentar aquela forma com premissas verdadeiras, a conclusão também será obrigatoriamente verdadeira? Ou seja, você não consegue imaginar nenhuma situação em que aquele argumento tenha premissas verdadeiras e a conclusão falsa? Em caso positivo, esse argumento é válido, certo? A segunda pergunta você só faz se a primeira for positiva a resposta, Se o argumento for válido, aí você pode perguntar, mas as premissas são verdadeiras? Então perceba, um argumento inválido com premissas verdadeiras, ele não é nada, ele só é inválido, Um argumento, para ser correto, ele tem que ser válido e com premissas verdadeiras, Então essa segunda pergunta você só faz se a primeira resultar positivo, Então ali no livro tem essa tabelinha aqui para você avaliar argumentos, Primeira pergunta que você faz é: todas as premissas do argumento são verdadeiras? Então aqui a gente tem alguns argumentos lá que tinha no livro. Então nesses dois primeiros casos, sim, e nesses dois aqui não, nesse quinto sim. Só que perceba, ele fez a primeira pergunta sobre verdade. A partir dessa pergunta sobre verdade, você não tem como já dizer se o argumento é correto, porque o argumento, para ser correto, ele tem que ser válido e com premissas verdadeiras, Então a pergunta principal aqui que você tem que fazer primeiro é essa daqui, O argumento é válido, Então perceba, no caso 1, 3
e 4, o argumento é válido, tá? Aí, a partir do momento que você sabe que o argumento é válido, aí você vai procurar saber se as premissas são verdadeiras. Se as premissas forem verdadeiras, o argumento será sólido. Então, perceba, esse argumento aqui é válido, aí você vai olhar as premissas. Também é verdadeira as premissas, logo, ele é sólido. Perceba esse segundo argumento aqui, né? As premissas são verdadeiras, mas ele não é válido, então pouco importa. Ele continua sendo inválido e incorreto. Não importa se as premissas são verdadeiras, se ele for inválido. Todo argumento inválido é necessariamente incorreto, tá? Então vamos ver nesse 3 aqui, as premissas são verdadeiras, então vamos ver, o argumento é válido, então vamos ver se as premissas são verdadeiras. Não são, né? Então o argumento não é correto. Mesma coisa com esse, o argumento é válido, mas as premissas são falsas, então também é incorreto. E aqui, apesar das premissas serem verdadeiras, ele não é válido, então ele é incorreto do mesmo jeito, tá? Então, esse é o ponto, tá? Então, o primeiro ponto que eu falei, que essa noção não é tão importante, ela é importante, mas ela não é tão importante quanto a de validade. O primeiro ponto é que ela é fácil, né? A questão é só, se o argumento for válido, checar se as premissas são verdadeiras. Se as premissas forem verdadeiras, o argumento é correto. Se não for, o argumento é incorreto. Ou se o argumento for inválido, ele é automaticamente incorreto. O outro ponto de que essa noção aqui não é mais importante, eu digo assim, não é mais importante porque a noção de validade é muito mais importante, tá? Não é que não seja importante em nada. É que o foco da lógica é a validade, tá? Determinar para cada argumento se as premissas daquele argumento são verdadeiras não é uma questão da lógica, né? Eu já até falei um pouco disso na última aula, né? Porque caso contrário, a lógica teria que conter a totalidade do conhecimento humano, né? Afinal, você pode ter argumentos com premissas das mais variadas possíveis, né? Eu posso ter premissas sobre astrologia, sobre política, sobre história, sobre mercado da bolsa de valores, e aí o lógico ele vai ter que saber de tudo para poder avaliar argumentos, é irreal, né? Então, por isso não faria nem sentido a lógica estar lidando com a verdade de premissas, né? Fosse assim, o lógico teria que estar aí fazendo experimento de genética para saber as verdades da genética, né? Algumas que os geneticistas não chegaram ainda, lógico. Não, eu tenho que avaliar um argumento aqui que é sobre isso e não tem nos livros ainda, eu vou fazer experimentos. Não, eu vou lá em Júpiter para ver uma coisa lá sobre as luas de Júpiter, porque eu vi um argumento que falava disso, né? Então não faz nem sentido. Então por isso a lógica lida com a noção de validade em primeiro lugar. E outro ponto importante que decorre desse, e esse ponto é interessantíssimo, é que a lógica não se interessa por argumentos específicos, como A1 ou A3. Mas a lógica, o que a lógica procura estudar, esse ponto aqui é muito importante, porque vai explicar até o nome que se dá à lógica, o que a lógica procura estudar são as formas dos argumentos, né? O que faz todo sentido, né? Especialmente porque a gente viu que a noção de validade ela diz respeito a formas, né? Então, não tem por que estudar cada argumento específico se você pode estudar a forma do argumento. Se aquela forma for válida, todo argumento com aquela forma é válido. Então você não precisa estudar os argumentos, você estuda as formas, né? Então, por isso que muitas vezes o lógico ele vai usar linguagem com variáveis, né? Por exemplo, todo A é B. O que é A, o que é B? Não importa, né? Não importa o que é A, o que é B. Eu sei que se todo A é B e se todo B é C, eu sei que todo A é C. O que é A, B e C? Não importa. Qualquer coisa, qualquer predicado que eu coloque, qualquer classe que eu colocar aqui nesse argumento vai funcionar. Por quê? Porque a forma é válida, tá? Então,
Por isso que para o lógico é mais importante estudar a forma do que os argumentos específicos. E é por essa razão que a gente fala em lógica formal. Ou seja, lógica formal lida com formas de argumentos, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente chama lógica formal porque utiliza linguagem formal, ou porque utiliza variáveis, ou porque utiliza símbolos perto da matemática. Não necessariamente. Como vocês viram, tem a ver, né? Porque o que possibilita a gente utilizar variáveis é o fato da lógica ser formal. Mas a lógica é formal por lidar com a forma dos argumentos, né? Então, por que a lógica é formal nesse sentido de lidar com a forma desse argumento? Que ela pode ser formalizada, ou seja, utilizar uma linguagem formal. Mas a gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, né, que é sobre história da lógica, a gente vai ver que já em Aristóteles, né, que é o primeiro grande lógico, ele já fazia uma lógica formal, nesse sentido, de que ele estava lidando com as formas de argumentos e com variáveis, tudo A é B, tudo B é C. Mas a lógica dele ainda não era formalizada, no sentido de que a lógica dele não tinha uma linguagem formal. A lógica dele era feita em linguagem natural, no grego, né, no caso. Então, é interessante essa distinção. A lógica formal por lidar com formas. Então, a lógica informal, ela não é lógica informal, né? A lógica, entre aspas, é o estudo da argumentação lógica informal. Ela não é informal porque ela não usa princípios matemáticos. Ela é informal porque ela vai lidar com questões do argumento que vão para além da sua forma, entendeu? Então, por exemplo, noção de relevância, noções retóricas, né? Isso tudo a lógica informal vai lidar. Então, ela é informal porque ela não lida com a forma, e a lógica formal lida com a forma, tá? Então, interessante entender essa relação entre a lógica lida com validade e, portanto, com formas, tá? Enquanto a noção de correção não tem muito o que dizer. Um argumento é correto se ele for válido e tiver premissas verdadeiras. Não tem muito mistério nisso, tá? Então é isso, pessoal. Depois vou botar outro vídeo sobre argumentos não dedutivos. Um abraço. Nos vemos na próxima quinta.